Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez o assunto é geopolítica do Enem. E Enem, já sabemos, não é? Enem no YouTube é Enem por Matheus Prado. Lá você encontra todas as dicas, todo o apoio, todo o bate-papo em função desse importante exame, talvez não, o maior exame realizado no Brasil hoje, que serve como quase um vestibular, não é? Então nós vamos discutir um pouquinho aqui geopolítica do Enem, e dessa vez o tema é Guerra Fria, não é? Então nós vamos discutir o período que ocorre após a Segunda Guerra Mundial, com o término da Segunda Guerra Mundial e a derrota do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. Você tem os 4 vencedores, de um lado os Estados Unidos, França e Inglaterra, do outro lado a União Soviética. Então no término da Segunda Guerra Mundial, o mundo é um mundo bipolar. Você tinha disputa ideológica entre países do bloco capitalista versus países do bloco socialista. Liderando o lado capitalista, nós temos os Estados Unidos da América. Junto com os Estados Unidos se formaram os chamados países do primeiro mundo, países que eram países capitalistas desenvolvidos, economia estável, tinham alto IDH da sua população, né, tecnologia própria. Do outro lado, os países do segundo mundo, liderados pela União Soviética, os países de economia planificada, onde o Estado era um Estado forte, centralizador, não é? Onde só havia um partido comunista, na visão deles, o partido do povo. Não é? Então, você tem esse cenário no mundo. E a Europa vai ser o lugar perfeito para você discutir isso, porque a Europa vai ser dividida. De um lado, nós tínhamos a chamada Europa Ocidental, né? Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça, Áustria, Grã-Bretanha, com Inglaterra, Gales e Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, Islândia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. Esses eram os países da Europa Ocidental. A Alemanha, por sua vez, havia 2 Alemanhas no mundo, uma Alemanha Ocidental e outra Alemanha Oriental. E além da Europa Ocidental, nós tínhamos também a Europa Oriental. A Europa Oriental ou leste europeu, União Soviética e os seus satélites do leste europeu, Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Iugoslávia, Albânia, Romênia e Bulgária formavam a chamada Europa Oriental, né? E o mundo dividido dessa forma. Do mundo não, a Europa dividida dessa forma. Para tentar recuperar a economia dos países da Europa Ocidental, os Estados Unidos criou um plano, né, para auxílio econômico para esses países, os países da Europa Ocidental. Esse plano é o Plano Marshall. Plano Marshall, então, que inicia-se em 1948 com o objetivo de recuperar a economia dos países da Europa Ocidental. Do outro lado, do leste europeu, a União Soviética organiza um tal de Comecon, Conselho de Assistência Mútua entre os países do bloco socialista. Mas o Plano Marshall, não é? Como o autor diz aqui na questão, dá uma olhadinha aqui o que o autor aqui, Léo Huberman, no livro A História da Riqueza do Homem, fala a respeito do assunto. A América se tornara a maior força política e financeira do mundo capitalista. Havia se transformado de país devedor em país que emprestava dinheiro. Quando ele fala em América, ele está falando dos Estados Unidos. Era agora uma nação credora, né? Porque os Estados Unidos estavam financiando, né, a recuperação econômica, emprestando ativos, emprestando recursos para que os países da Europa Ocidental se recuperassem. Aí vem a pergunta aqui. Em 1948, os Estados Unidos lançavam um Plano Marshall, que consistiu no empréstimo de 17 bilhões de dólares para que os países europeus reconstituíssem suas economias. Um dos resultados desse plano para os Estados Unidos foi o quê? Ora, eles estão emprestando recursos, então vamos comprar produtos de quem? A alternativa que você deve responder aqui é a alternativa C. Crescimento da compra de máquinas e veículos estadunidense pelos europeus. Então, os americanos emprestam os recursos para que os seus produtos sejam adquiridos pelos europeus. Então, ele está financiando a sua própria indústria aqui, que vai ser paga pelos países europeus. Tá ok? A alternativa C nessa questão aí. Já sabemos, não é?
Enem, www.guienem.org.br. É isso aí. Tchau!